Com a proteção de Deus, vamos dar início a 13ª sessão ordinária de 2011. Convido o primeiro secretário, o vereador Dorival Bispo, a proceder ao chamado dos vereadores. José Fachin. Presente. Dirceu Vanzella. Presente. Marcelo José do Carmo. Presente. Carlos Marcelo Nicolau. Presente. Professor José Antônio Maldonado. Presente. Marlon Gustavo Marques Cardoso. Presente. Dorival Bispo, presente. Paulo Márcio Nicolau Machado. Presente. Dr. Felipe Caruso Filho. Presente. Havendo número legal e regimental, dou por aberta a presente sessão. Comunico a todos que a gravação em CD e DVD da sessão ordinária anteriormente realizada encontra-se no setor competente. Iniciaremos a leitura da matéria constante do expediente. Pauta da 13ª sessão ordinária, 2 de maio de 2011. Projeto de lei número 016/2011 do Poder Executivo. Introduz a alteração no artigo 1º da Lei 3.528, de 26 de outubro de 2010. Dispõe sobre a concessão de abono de assiduidade e da outras providências. Indicação número 037/2011 do vereador Carlos Marcelo Nicolau. Solicitou do senhor prefeito municipal proceder estudos no sentido de enviar a esta Casa de Leis projeto de lei concedendo auxílio de viagem num raio de 250 quilômetros às famílias que necessitam visitar seus parentes na Fundação Casa e em velório de seus entes queridos. Indicação número 039/2011 do vereador Marcelo José do Carmo. Solicitou do senhor prefeito municipal proceder estudos no sentido de incluir no orçamento do município para o exercício de 2012 verba no valor de R$ 240 mil para a categoria de base do futebol sub-11, sub-13, 15, 17 e sub-20. Terminada a leitura, usará a tribuna para falar sobre a matéria lida no expediente, por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador Marcelo José do Carmo. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Vale do Tietê, internautas, boa noite. Hoje a gente tem duas indicações, um projeto de lei. Desse projeto de lei que eu queria falar rapidamente sobre o que ele é, que é o projeto 16 de 2011. A prefeitura fez um projeto de lei para que a gente votou a favor já no ano passado, sobre a concessão de abono assiduidade, de seis vagas, 6 por ano, 6 dias, folgas por ano, para quem for assíduo, E isso era a cada 2 meses, você podia, cada mês pelo menos, no mínimo no intervalo de 1 mês, você poderia ter direito aí, gozar dessa folga para aqueles que não faltam, que é um incentivo para o trabalhador que não falta. A gente sabe que todo trabalhador às vezes precisa faltar por necessidade, e eventualmente com um atestado médico, com um problema de saúde, isso daí não interfere, mas as faltas não justificadas, vamos dizer assim, aqueles que não tiverem esse tipo de falta,
já tem, né, pela lei de 2010, que nós aprovamos em outubro, direito a essas 6 abonadas, 6 ao longo do ano. Como deu alguns problemas no cronograma, setor que não podia sair ninguém, não tinha condição de fazer, porque a lei dizia que não é assim, ó, vou faltar amanhã, o sujeito não podia fazer assim, tinha que, de acordo com a necessidade e autorização do setor, da chefia, ele pode agendar uma falta. Isso estava causando problema justamente desse agendamento, porque tem setor que não comportava ali um rodízio, e estava causando problema. Então agora a prefeitura mandou outro projeto aqui, esse 16 de 2001, que altera essa lei, dizendo que agora pode ser dado esse abono de uma vez, ou em duas vezes, ou junto com as férias. Para quê? Para facilitar o que tinha sido estipulado antes, ao invés de um por mês. Então, mais uma facilidade aí para o funcionalismo público. Não é simplesmente uma facilidade, mas um direito que no Estado, muitas categorias, principalmente professores, eles têm. E é justo que você possa dar esse abono para o funcionário, porque você incentiva que não tenha falta injustificada, que não tenha... que todos os funcionários estejam trabalhando bem aí para a população, que é o que mais é importante, prestar um bom serviço para a população. Porque tem muitas vezes preconceitos até contra o funcionário público, né, funcionário da prefeitura. Tem muito preconceito contra. E injustificado, porque o funcionário público nosso é bom. Isso que a gente está vendo no dia a dia. Logicamente tem exceção, como tudo. Tem às vezes lugar que a pessoa te atende com a cara amarrada, que é um vício da administração pública, infelizmente, geral. Não é só na cidade pequena ou média. Na grande cidade você vai muitas vezes no serviço público em São Paulo, ele nem olha na sua cara, não é só que ele te olha torto, ele não olha, ele conversa sem olhar. Então, no caso aqui, a gente ainda tem um tratamento até um pouco melhor, mas precisa melhorar muito também em vários setores. Mas no que se refere ao trabalho do dia a dia, a gente vê que quem está, por exemplo, recuperando essas pontes todas aí, que já estão quase todas recuperadas e com custo muito baixo, são os funcionários da prefeitura. Os funcionários do setor de saúde, por exemplo, da dengue. 2 casos de dengue, 2 ou 3 casos de dengue, Bonifácio, nem aparece no mapa da epidemia. Está no nível normal de endemia. Então você vê, é um serviço que é funcionário. Foi bom que teve aquele seletivo lá que teve mais 10 funcionários. Tem que investir, tem que cobrar, claro. Tem que ter fiscalização para ser bem utilizado o tempo também. Não para arrancar o couro de ninguém, eu falo sempre, mas porque é a própria população que vai ser beneficiada se o funcionalismo estiver bem remunerado, se estiver trabalhando com tranquilidade, né? Com alegria até. Vai poder dar um sorriso melhor para o cidadão quando o cidadão for procurar o serviço público. Então acho que esse projeto é interessante porque visa a organizar esses abonos, essas faltas, e visa ter mais eficiência até, vai incentivar a pessoa não ficar faltando à toa, né? E isso quem ganha é todo mundo. A indicação também, a indicação do Carlos Nicolau também, eu queria falar dela rápido, dar parabéns para o Carlos, que é um bom projeto. Eu acho que não só na questão seja Fundação Casa, ou velório, ou qualquer outra necessidade que a população, principalmente mais carente, tiver, a prefeitura tem que ajudar, eu acho. Desde que seja comprovado que a pessoa... Agora, tem algumas questões que eu acho que, claro que um sujeito rico, ele não vai lá na prefeitura e fala, ó,
me ajeita um carro aí que eu vou num velório de um primo meu, ou vou visitar um parente meu na Fundação Casa. Eu acho difícil alguém fazer isso daí, entendeu? Mas também, sim, teria que ter o direito também de ter um serviço público nesse sentido. Tem gente que é contra. Mas isso aí, daqui a pouco vai pedir tudo. Só não esquece que, eu falo sempre, vou repetir, até o fim da minha vida, a gente paga 40% de imposto no Brasil. 40% de tudo que é produzido, tudo, desde uma agulha até um jato da Embraer, dá 40%. Tem que voltar para a população. Tem político que acha assim, nossa, mas daqui a pouco vai querer, é uma mamata. Não, mamata não. O dinheiro é do povo, não é do Estado, do político. É do povo. Lógico que você não vai abrir lá o caixa e falar, pega o dinheiro de todo mundo, porque aí vai virar uma bagunça. E não é isso que nós estamos propondo. Mas a proposta do Carlos Nicolau é boa, eu acho. Porque tem pessoas que a gente sabe que tem parentes que têm necessidade de fazer uma visita, seja um filho. Não estamos discutindo quem é quem aqui também. Quero deixar bem claro se o sujeito é infrator, se não é. Se é infrator, ele está pagando com a privação de liberdade. Né? Tem que ver o lado da família, a mãe, uma mãe que não vê o filho muitas vezes, não é? Depois não vou roubar aqui a proposta do Carlinho, mas eu concordo plenamente de que a prefeitura possa ajudar isso aí, seja através do fundo social, ou seja para todos em geral, que for necessário. Eu não acho que o auxílio de viagem tem que ser, certo, ou uma passagem de ônibus, ou um carro levar. Vamos também querer ficar lá, dar uma gasolina para o sujeito, dar um ticket, não sei o que, começa a virar bagunça também. Às vezes o sujeito pega aquilo lá e não é para aquilo, entendeu? Tem que ser organizado, eu acho. A prefeitura, quando for fazer o projeto de lei, deveria especificar bem, né? Como que vai ser esse direito aí. E a minha indicação 39 de 2011 está no tempo do expediente lá, né? Tem que mudar para o tempo da matéria a ser votada, então. Fazendo um favor. Tá? Obrigado. Então, a indicação 39 de 2011, nós fizemos uma reunião e ficou de fora isso. Queria até falar para os colegas aqui. Desconta 10 lá, né? Isso. Falar até para os colegas vereadores que estiveram na reunião, 6 vereadores estiveram, né? Mas que só não pôde o doutor Felipe, o professor Maldonado e o Dirceu, porque eles estavam no horário de trabalho. Foi 10 horas da manhã uma reunião que nós fizemos semana passada na prefeitura. Foi boa a reunião, porque justamente está acontecendo isso que a gente vem propondo há algum tempo já, que é definir as prioridades, conversar e ver o que é melhor para o orçamento público. Lembrando que não é só a prefeitura que tem essa prerrogativa, ao contrário, a matéria de orçamento é do legislativo. O legislativo, nesse caso, é mais importante até que o próprio executivo na definição, teoricamente, deveria ser. O executivo executa aquilo que é aprovado por nós, no legislativo. Então tem que olhar bem, ver se tem alguma coisa errada nas propostas. Caso precisar ter alguma modificação, nós falamos, tem que ser convocado de novo, convidado os vereadores para participar na prefeitura, para definir o que vai mudar, o que não vai mudar, porque nós tivemos já do primeiro para o segundo ano, isso depois o Dr. Pedro se comprometeu a que não iria mais acontecer, que foi definida uma série de prioridades, algumas não foram cumpridas e também não foram avisadas para nós de que elas não seriam mais prioridades, teriam mudado. A gente já tinha saído na rua, falado para o povo e depois não aconteceu. Então fica a gente como se fosse mentiroso, né? Foi isso que a gente cobrou do prefeito. Ó, a gente aqui tem que ter o vai e volta. Ó, tá definido que vai fazer isso aqui, vamos definir, tá? Vamos definir. Se modificar, temos que chamar novamente e falar, ó, isso aqui, como aconteceu no caso do FPM, de 2009 para 2010, teve uma queda no fundo de participação, tá? Do FPM. E
algumas obras que estavam listadas não saíram do papel, por conta dessa mexida que houve lá. Mas agora ele falou que o prefeito falou, tanto falou como cumpriu, como provou, chamando a gente para discutir os itens. Então ficou bem de acordo com, perguntou para cada vereador, né, o que vocês acham. E eu acho que é interessante isso daí mesmo, porque ele trabalha junto, todo mundo sincronizado, e a gente consegue fazer. E ficou mais ou menos, eu queria só dentro daqui da relação de projetos que tem na tabela explicativa desse orçamento que chegou para nós agora aqui, tem 15 itens que eu acho muito interessantes e importantes, que vão acontecer e vão, não depende de emenda parlamentar, é orçamento nosso, que é só licitar, planejar e executar. Planejar, licitar e executar, é nessa ordem. E o mais rápido possível. Todo mundo já viu que o recapeamento já está começando, começou um pouco, já vai fazer aqueles 40 quarteirões. O polo industrial também logo já vai estar pronto. A prefeitura vai chamar uma reunião com todo mundo, depois vai ser divulgado, bem divulgado. Concurso público também, hoje o som está na rua, divulgando aí a manutenção da data de 8, né, de maio do concurso. Também, e vai divulgar os lugares das provas, todo mundo pode ficar tranquilo, que vai ficar sabendo, não precisa desesperar, que é assim mesmo, é pouco antes da prova que você fica sabendo. Eu prestei vários vestibulares, você ficava sabendo 5 dias antes onde você ia fazer a prova. Então não precisa desesperar, todo mundo vai ficar sabendo. São as escolas nossas aqui, os nomes vão estar divididos. E outras, os quiosques também estão em andamento na praça. E para o ano que vem está marcado já mais 320 mil para recapeamento asfáltico. Santa Luzia, mais 300 mil para o asfalto da Rua Firmino José Santana e prolongamento até o cemitério. Ampliação da iluminação pública com 100 mil. Recuperação de praças de lazer, 100 mil. Implantação de galerias, 200 mil. Urbanização de rios e córregos, 100 mil. Reforma e ampliação do velório, do cemitério, 125 mil. Perfuração e reforma de poço tubular profundo, 200 mil. Construção e reforma de reservatório d'água, 600 mil. E agora nós começamos a cobrar que cada loteamento vai ter que ter o seu reservatório. Para o futuro não vai ter problema. E estou sabendo também, já que o Valmir Marinho já me passou, que está recuperando, está recuperando várias redes aí, fazendo redes, dividindo para facilitar. No próprio Terra Nostra, sábado, quero até parabenizar o setor de água e esgoto, porque estava lá 3 da tarde no Terra Nostra, abrindo um buracão lá e fizeram puseram um cano de uma vazão maior. Que o problema não é nem a bomba de recalque, que eu procurei saber, ela está bombeando. O problema é que a vazão do esgoto que foi feita foi para 100 pessoas, hoje tem 1000 lá. Esse é o problema do loteamento. O sujeito tem que vender os lotes, são 600 lotes, vezes 5, 3 mil pessoas. Então você faz o material para 3 mil pessoas. Aí eles fizeram um loteamento lá para 10 casas. Mas sabia que não ia ter 10 casas, sabia que ia ter mais. Outra coisa, mas que daqui para frente também eu espero que não tenha, para não causar problema. Implantação do sistema de tratamento de esgoto dos Machados, 200 mil reais. Então vai ter. É fossa séptica, pelo que a gente sabe, que depois o caminhão vai lá e chupa, né? E traz para a estação de tratamento de esgoto daqui. Futuramente, sei lá, teria que ter uma estação lá. Ampliação da infraestrutura do distrito industrial, que já tinha 430 mil para 413 mil, foi o que está fazendo agora, com mais 100 mil. Vai ficar muito bom também aquele distrito. E a unificação da escola da Urânia com a cidade da... Na verdade não é unificação, porque a ideia era fechar ali, fazer uma coisa só. Uma criação de espaço para atividades extracurriculares, 400 mil reais. Na verdade vai ser feito no campinho do norte, ali da parte alta da cidade da criança. Que vai ter ali videoteca, cinema, uma espécie de videoteca, né? Sala para computador, uma
grande biblioteca. Eu passei lá na prefeitura e vi esse projeto também. Todo mundo poderia dar uma passada lá e ver, até dar ideias, ver se... Porque é outra coisa que eu cobrei também na prefeitura. Eles foram fazer o quiosque lá, nem perguntaram, nem foram lá ver para os donos do lanche o tamanho que era. Depois, vai lá e vê, né? Você vai fazer um projeto, que jeito? Compra um sapato 34, para mim eu calço 39. Não vai resolver nada. Então, também o pessoal foi lá, viu, reviu, para fazer um projeto e mandar para a Caixa Federal que seja aprovado o projeto de acordo com as necessidades, com as dimensões que precisa, né? Mas já deu certo também agora. Reforma da creche no bairro da Saudade e construção do ambulatório do bairro da Saudade. A reforma da creche do bairro da Saudade, 200 mil. E construção do ambulatório do bairro da Saudade, 390 mil. Vai construir um ambulatório aqui. Já estamos falando de primeira mão aqui. E que a gente vai cobrar. Esses projetos não podem voltar atrás, você entende? É licitar e fazer o projeto, licitar e executar. Instalação de semáforos, mais 80 mil, que vai dar uma boa ajuda. A Zona Azul vem aí, né, Dirceu? Eu vi lá o projeto, tem uns 5 projetos. Dirceu está olhando com uma cara torta, depois ele pode falar. Mas acho que tem que ter, viu, Dirceu? Fala aí. Vereador Marcelo, vereador Dirceu, pede a parte, Doutor, parte concedida. falta muito pro doutor. Eu fiz a indicação para a Zona Azul, que eu acho que é uma grande necessidade para o Zé Bonifácio, só que do jeito que o projeto vem vindo, eu não concordo com ele, porque eu não tenho nada a ver que Zona Azul pagar quando se rouba um carro. Isso é uma infelicidade que ele está fazendo isso aí, você está entendendo? Dessa maneira eu não concordo. Obrigado. Não, não vai ser assim. Eu vi lá 5 propostas, tem Sertãozinho, São Carlos, Catanduva, Rio Preto, tem 5 cidades. Eles, o papelzinho de Zona Azul vem escrito atrás. A prefeitura não se responsabiliza. Você não está vendendo o seguro para o sujeito parar ali e ficar segurado. Está vendendo a rotatividade da vaga. Deixa entrar na justiça, não importa. Nós também vamos entrar. Ninguém tem medo de justiça. Tá entendendo? Lá em São Carlos foi condenado a pagar 18 mil num carro. Eles estão recorrendo, vai ficar 85 anos. O sujeito vai até morrer e não vai ganhar nada. Essa é a verdade. Então, se você já estiver atrás explicando que não se responsabiliza por furto, nenhum dano ao carro, você já se eximiu da responsabilidade. O sujeito para se ele quiser. Então não tem essa decisão. Nas outras reuniões eu tinha até falado que era questão do Supremo Tribunal e não sei o quê. Isso aí é Brasil, você sabe. Tem recurso atrás de recurso, de tribunal para recursar a outro tribunal. Então acho que vai vir uma lei boa, nós vamos... Do jeito que o senhor tinha falado antes, né? De que não tem que se responsabilizar por isso. E bola para frente, pegar esse dinheiro e investir no trânsito e no meio ambiente. Eu acho, inclusive. Então são aí, ó, para o ano que vem, 3,5 milhões de investimentos concretos, que eu acho que vai dar um grande salto aí de qualidade na cidade. Mas ficou faltando do orçamento, da proposta, que é uma coisa que eu fiz em forma de indicação, que é a questão do futebol amador e das categorias de base. A gente sabe que o Bonifácio deve ter aí para lá de 2, 3 mil crianças aí, jovens, mas deve passar de milhar, eu calculo, que gosta de futebol, que gosta de jogar bola e joga na rua até hoje com meia, se bobear, com bolinha, a gente sabe disso. Então precisa de investir, eu acho, nessa molecada, na juventude. Primeiro que é investimento, é isso que eu queria dizer. Não é gasto. Gasto é quando você tem que expender um dinheiro ali que é um juro de alguma coisa. Você comeu aquele dinheiro e não fez nada. Isso não, isso é investimento. Então a ideia seria 20 mil reais por mês, que daria 240 mil no ano, que dá, o ano que vem vai ter um orçamento de 62 milhões, me parece. 62 milhões. E para dar 0,4%. Como eu falo sempre, o pessoal brinca, merreca, assim, é um dinheiro bem reduzido
perto do impacto que isso dá. Se você investir em 4, 5 categorias, sub-11, 13, 15, 17, 20, você, primeiro, você tem uma criançada saudável, você tem uma juventude que não está na rua, não está na droga, não está fazendo coisa errada. Pois não. Vereador Marcelo, vereador Carlos pede a parte. Sim. Parte concedida. Obrigado pela parte, vereador. Falar em crianças, estive conversando com algumas crianças, me procuraram pais de crianças, dizem que as crianças de outra cidade, eles recebem lanche, as crianças recebem que a prefeitura dá lá no domingo, no sábado, todo sábado eles vão. E as crianças nossas aqui de José Bonifácio, eles não têm o lanche. Então gostaria de ver aí o pessoal, o Rocha, o pessoal aí tá vendo isso aí, para ver se no sábado manda lanche para as nossas crianças, porque eles ficam vendo as outras e ficando sem comer, então vai um pedido aí em nome das crianças. Obrigado. Acho que lanche já é coisa louca, né? Muito baratinho, né? Estamos falando de 240 mil por ano. Não, concordo com você. Você nem entra nesses 240 mil lanches, pelo amor de Deus, né? Porque eu falo que é um negócio que já tem que arrumar agora, que dá agora. Mas esse dinheiro serve para várias coisas, para que as pessoas, para que tenha estrutura, seja escolinha, seja. Por que nós estamos fazendo isso com as crianças, então, com a juventude, os adolescentes? Você está disputando com a droga ali, com o tempo à toa, a ociosidade. É uma coisa que a pessoa vai para um rumo atlético, você está entendendo? Saudável. E também você está formando uma base para o próprio profissional nosso, da cidade, que não tem. Vereador Marcelo, vereador Paulo pede a parte. Pois não. Parte concedida. Obrigado, vereador. Achei muito boa essa indicação sua, Marcelo. Só que também precisamos melhorar as praças esportivas que nós temos, entendeu? Então, não adianta a gente dar uniforme, dar tudo para a criança e não ter onde ela praticar o esporte. Primeira coisa. E aproveitando só o gancho que estamos no esporte aqui, domingo é dia das mães, né? E também não queria deixar um abraço para todas as mães. E eu vou descer. Podia ter um pouco de consideração com as mães para a gente domingo poder ir no campo de manhã e à tarde ficar com a mãe, almoçar com a mãe, né? Ficar com a mãe, porque o jogo à tarde vai ser complicado alguém lá. E só vou descer um pouco de carinho aí. Obrigado. Sim, obrigado pelo apoio. Então eu acho que você formaria uma base até para o próprio futebol nosso profissional. Quando ele fosse você pegaria gente daqui mesmo. Não precisa fazer que em Rio Preto faz, que importa jogador. Rio Preto, tudo quanto é modalidade praticamente, a não ser alguma coisa de atletismo, que é de lá mesmo. Mas em geral eles pegam gente de outras cidades para jogar pelo nome de Rio Preto. Uma cidade milionária que nem Rio Preto, grande, você não conseguir formar gente para defender a sua camisa, gente da própria cidade, eu acho que é um negócio meio fracassado no ramo do esporte, entendeu? Lá em Rio Preto, nesse particular. Agora, outros esportes eles vão muito bem, com gente de lá mesmo. Agora aqui, eu acho que tinha que ter esse investimento sim, porque tiraria a criança da rua, você conseguiria formar essa base do próprio esporte profissional depois, você estaria valorizando no ramo, tá? Não quero aqui falar na linguagem de cartola, mas você estaria formando capital, né ou não é? Paulo Marques deve saber, você não vai formar, você formaria um capital do investimento até no jogador da pessoa, né? Capital esportivo, no caso. Passe, futuro, a venda deles, que poderia investir na própria cidade mesmo. Então, ao contrário, você teria tanta gente boa, né, se você investisse, que você teria gente lá fora ou em outras cidades, eu quero dizer. Até fora do país também. Porque tem muita gente com categoria aqui em Bonifácio para despontar. A questão é investimento e procurar... resumindo, é investimento. Concordo também, Paulo, tem que melhorar as praças esportivas. Eu acho que todas elas que estão degradadas tem que resolver, fazer um plano para ir lá, fechar, alambrar, colocar um vestiário, pelo menos, né? Futuramente fazer uma arquibancada, sei lá, fazer um plano em cada um, né? Nos que tem, nesses do Cacetari, né, do Rock Carbone, a Santa Maria, que já praticamente quase acabou ali, virou um terreirão. Enfim,
em todo, o do Primavera, o do Panorama, o Vitoriano, que estão dando uma garibadinha, a gente está ajudando lá, mas também é um negócio que não é nem praça esportiva. O Brancate, o do Cataruço, acho que é quadra, né? Cataruço e Cacetari. Mas também onde é quadra, colocar iluminação, onde não tem, investir nisso daí, que eu tenho certeza que não é tanto dinheiro, 240 mil a mais no ano, para que a gente invista nessas crianças. Então, sobre essa questão, é isso. Agora, o orçamento, nós estamos aqui atentos, não sei se vai ter alguma emenda, se depois a gente pode colocar essa indicação como emenda. Nós temos até o final de maio agora. E tomara que a prefeitura, o pessoal concorde com essa indicação também. E vai ser positivo para todos. É isso então. Muito obrigado. Boa noite e até a próxima sessão. Terminados os oradores, coloco à disposição por até 5 minutos a cada líder de partido para falar sobre a matéria a ser votada. José Fachin, PSB. Dispensa. Marcelo José do Carmo, PSC. Dispensa. Dirceu Vanzella, DEM. Dispensa. Mário Gustavo Marques Cardoso. Dorival Bis, PPS. Dispensa. Não havendo mais líder de partido interessado em falar sobre a matéria a ser votada, damos início à ordem do dia. Em votação única, projeto de lei número 016/2011 do Poder Executivo. José Fachin. Sim. Dirceu Vanzella. Sim. Marcelo José do Carmo. Sim. Carlos Marcelo Nicolau. Sim. Professor José Antônio Maldonado. Sim. Marlon Gustavo Marques Cardoso. Sim. Dorival Bispo. Sim. Paulo Márcio Nicolau Machado. Sim. Votado, foi aprovado por 8 sim, 0 não. Terminada a ordem do dia, damos início às explicações pessoais. Usará a tribuna por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador Carlos Marcelo Nicolau. Senhor presidente, senhores vereadores, vocês aqui presentes, internautas, imprensa escrita e falada e ouvintes da Rádio Vale do Tietê, boa noite. Bom, primeiro aqui venho defender a minha indicação, que é pedir uma ajuda para aquele pessoal, para a mãe daquele pessoal, na verdade, parentes que se encontra internado na Fundação Casa, ou mesmo preso, ou em velório, uma pessoa vem a falecer e os parentes não têm condições de fazer uma visita. Estive conversando com a mãe de uma mãe de família, mora lá no Cataruce, de 4 filhos, né? 3 delas estão presos, só tem uma criança em casa. Para vocês verem como se encontra a nossa situação hoje aqui, como que a gente... Não tem nem como a mãe vem falar, vem chorar, vem reclamar, não tem condições, porque desses 3 filhos, um está numa unidade e 2 em outra unidade. E ela não tem condições de visitar nenhum dos filhos dela. Então a situação é crítica. A gente tem uma emenda aí para fazer até o dia 31, né? De maio, é isso, né? Eu quero fazer de 20 mil reais aí, essa emenda já, para estar aí ajudando essas famílias. A pessoa que não está sofrendo esse problema, que está tudo bem, que tem os filhos que não usa droga, que participa de uma igreja, de alguma coisa em casa, que tem alguma ocupação, fala, mas que emenda que esse vereador está fazendo? Mas, gente, é porque vocês a pessoa não se encontra no lugar daquela mãe, daquele pai, porque não é isso que o pai queria e que a mãe queria para o filho. Gostaria que o filho fosse um filho estudioso, mas infelizmente
vem acontecer isso, e muitas vezes é má companhia, né? A mãe não consegue controlar e nem o pai, depois só fica aí só com o choro, né? Só com a mágoa, e depende do poder público, e o poder público não tem condições porque não tem lei para isso. Porque se o prefeito for ajudar, hoje o prefeito quer ajudar, o social também quer ajudar, mas infelizmente se for ajudar hoje, provavelmente o prefeito sem lei ele é até cassado. Essa é a verdade. Por isso que a gente vem aí de encontro ao social, ao executivo, tentando ajudar ele aí para que possa estar resolvendo o problema dessas famílias. O senhor presidente, se ouve falar muito aí que vai vir, né, uns cantores aí para o show da cidade. Comentário de Luan Santana, né? Vai vir entre os cantores, vai vir. Então, como eu trabalho ali no frigorífico Minerva, com 1.300 pessoas, então eu fico pesquisando e passando mais ou menos o que a gente acha. Para ter uma ideia, esta Câmara tem 250 lugares. Se cada um fosse pagar para assistir o show aqui dentro, a Câmara lotada, porque é 300 mil reais o show do Luan Santana, mais 18% da nota que tem aqui é 18%, vai para 354 mil reais o show. Essa Câmara aqui, para quem está ouvindo o rádio, que não sabe, não tem noção do tamanho da Câmara, é 250 pessoas sentadas. Você que está aí, teria que pagar R$ 1.400 por ingresso para assistir esse show. No meu caso, comecei a trabalhar com 13 anos, vamos pôr que eu vou até os 65 anos de idade, trabalhando, ganhando R$ 1.200 por mês, que é o meu salário lá no frigorífico. Eu teria que trabalhar esta vida minha aqui e nascer mais 4 vezes para pagar o show do Luan Santana. Só que, presidente, eu não fui eleito pelo povo, eu tenho que fazer a vontade do povo e tem muita gente que quer esse show. Então, baseado nisso, que eu estou aqui para representar o povo, eu gostaria que pedisse para colocasse na enquete na internet da Câmara, na enquete, o que o povo acha disso, de trazer esse cantor nesse valor, e o meu voto vai depender, vou jogar agora o meu voto na mão da população. Porque como eu estou aqui para votar, representando o povo, eu tenho que fazer a vontade do povo. E se a maioria querer o Luan Santana, eu vou votar com a maioria. O vereador Dirceu Vanzella pede a parte. O vereador Marcelo José do Carmo pede a parte concedida. Alô, Carlinhos, obrigado. Eu sempre fui contrário a esses cachês milionários, porque eu acho que, assim, é um dinheiro meio que jogado fora, entre aspas, né? Porque você ganha 300 mil reais para 1h30, 1h20, você vê um rapazinho rebolando lá, cantando, mas tem muita gente que é pobre, população, a massa do povo, que nunca vai ver um show dele pago, se ele não vier aqui, por exemplo, de graça. É super complicado, né? Porque esses shows que a gente traz aí de 50, 60, você vê o César Paulinho, 56 mil, Milionário 55 mil, isso tudo bem, mas já é carne de vaca. Sempre a população vai querer, sempre o top do top do top. Agora, eu acho que também deveria ter uma espécie de, uma consulta popular aí, ver, pôr uma urna na rua, ver o que a população acha também, porque não é barato, cara, é um dinheiro que é todo o que vai fazer de asfalto, por exemplo, na Santa Luzia, né? Então, também é polêmico, mas se a maioria da população for a favor, o dinheiro é da população. Obrigado pelo apoio, vereador. O vereador Dirceu pede a parte concedida. Eu já tenho uma visão completamente diferente da sua mentalidade, senhor, pelo seguinte, porque a oportunidade, inclusive nossa, não é só de pessoas que não podem pagar aí 30, 50 reais em ingresso, inclusive nós, a vez de ver um cidadão nessa situação, que Deus brilhou a mente dele e fez o sucesso, e a gente não pode negar, como o Pelé fez, como muitos fizeram para os cantores. Então é inegável. Se vai fazer a festa, tem que fazer bem feita e, se puder, trazer o melhor. Essa é a minha opinião. Ou então não faz nada.
Obrigado, vereador. Não, eu ponho, né, porque meu salário, eu dependo de salário, então eu me baseio em salários. E para se ter uma ideia, eu não tenho uma informação concreta, mas foi gasto no ano passado em remédio com recurso próprio 270 mil reais. Isso é com recurso próprio que eu estou sabendo por cima. Eu não fiz uma pesquisa detalhada. No ano, isso foi gasto no ano, 270 mil reais com remédio. E trazer um cantor no ano, isso aí. E trazer um cantor para cantar 2 horas por 300 mil reais é esta. Está entendendo qual que é o meu ponto de vista, vereador? É nisso aí. Então, por isso, como eu estou aqui representando o povo, não estou para me representar, eu coloco o meu voto Vereador à disposição. Vereador Carlos, Pois não, deixa eu terminar de concluir aqui. Eu coloco o meu voto à disposição da população, porque quem manda é a população, e o que a população decidir. Se a população decidir pela internet, pela maioria, que o cantor deve vir, eu vou votar, lógico que é com a população. E se não, né? Então por que a população que manda? Porque se for por mim, o meu voto desde já é não. Então, mas como eu não estou me representando, mas sim o povo, eu vou votar com o povo. Obrigado. O problema é um só. Determinantemente, o governo não tem peito e nem bagagem para controlar esse tipo de comércio, que são as festividades. Grandes cantores, grandes jogadores de futebol. Em compensação, ele chega lá no medicamento e fala, ó, esse medicamento pode ser vendido por tanto. Acabou. E se está se gastando esse dinheiro e está se dando um resultado na saúde, sem problema nenhum. É ótimo. Se amanhã ou depois precisar mais, eu tenho certeza que o prefeito vai por mais. Não é mesmo? Não, mas aí se precisar, e precisou no meio do ano, faltou remédio, o prefeito terminou de completar o ano, comprou remédio com recurso próprio, terminou completando aí, e não faltou remédio para a população, eu acredito. Mas, do meu ponto de vista, em relação ao gasto de um e o outro. Então, esse é o meu ponto de vista. Bom, hoje também estive fazendo várias visitas, né? Estive no Polo, estive lá no Cataruce, que também está em andamento lá a obra, os pedreiros estão lá. Estive também na vicinal ali que liga José Bonifácio, aquela vicinal a Neves Paulista. Segundo o encarregado geral lá, o senhor Aguinaldo, até sexta-feira, se não chover, fica pronta essa vicinal. Então aí agradecendo, parabenizando ali aquela equipe, né? Está acelerada aquela obra. O polo já até passou ali na parte superior do polo, a primeira fase do asfalto, aquela lama, né, de piche. Eu acredito que semana que vem também deve estar aí começando a asfaltar o polo industrial. Em relação aos lanches, né, Marcelo? Eu acredito que tem um pessoal que trabalha ali há muitos anos, 6 anos, 10 anos, e eu acho que eles têm o direito, porque se tem 6 lancheiros ali, trabalhando naquele local, e eles querem continuar trabalhando com o lanche ali, eu acho que é justo aquele lanche passar para eles, e eles continuar vendendo o seu lanche ali no Jardim Novo. Então, se depender do apoio, eu acredito de alguns parceiros aqui, eu acho que eles vão continuar trabalhando. É isso que é o apelo que eles fazem, para que não tire eles dali, que ele continue vendendo o seu lanche ali na praça. Eu acredito que vai ter o nosso apoio. Só isso, obrigado, boa noite, até a próxima. Usará a tribuna por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador Marcelo José do Carmo. Eu só vim falar rapidamente dessa questão do quiosque, que chegou a dar uma certa polêmica na outra reunião. Que nós vamos... Todo mundo sabe que a Praça Sebastião Pereira Lima, a Praça do Jardim Novo,
É uma praça que tem aqueles trailers ali já faz quase 20 anos. Nem vou entrar no assunto, numa discussão, se ele está bem feito, se não está bem feito, que eles, naquela época eles cumpriram a lei, se deixaram, porque não tem como você voltar 20 anos atrás para mudar nada. O fato é que eles estão ali. O doutor Pedro fez o programa de governo e colocou como proposta a remodelação da praça. Depois até tem indicações, o doutor Felipe fez uma indicação para que fosse também remodelada, todo mundo se somou, então virou praticamente uma prioridade fazer aquilo, porque todo mundo sabe que ali é uma área que está começando a pegar bem a questão dos teatros ali de praça, já no último que teve quase 1000 pessoas, né, naquele teatro na praça. Está todo mundo sabendo que ali estava um pessoal reunido ali, muito baderna, muita bagunça, você está entendendo? O povo ali folgando no meio da praça, atrapalhando o povo a andar, caminhar, comer um lanche, namorar, porque tudo então tem que ser remodelado, para que seja uma praça de lazer. No caso dos quiosques, o que se teve a ideia? De que eles já estão lá, certo? Eles vão... A ideia nossa é permanecer, porque não tem sentido você fazer um quiosque, tirar o trailer de lá e dar para o outro aquilo. Fica estranho. Onde que, por exemplo, você vai tirar, sei lá, o Janinho, o Ripiado, faz 18 anos que eles estão lá. Você vai pôr um quiosque e você vai colocar outra pessoa, você vai tirar esses caras, eles vão para onde? Para onde eles iriam? Eles vão ficar no trailer e o outro quiosque do lado? Não tem sentido. Vereador Marcelo, vereador Paulo pede a parte. Pois não. Parte concedida. Obrigado, vereador. E como você disse, o doutor já tinha pedido, feito a indicação pela remodelação da praça, e o prefeito acatou. Aí, na semana chegou uma pessoa de mim e falou assim: poxa, Paulo, vai virar ali um lanchódromo. E já não é. Porque você podia arrumar a praça, deixar a praça sem o lanche e colocar os lanches no lugar. Aí ele deu um exemplo da cidade, eu não conheço, deve ser Santa Cruz do Rio Pardo, que o prefeito tirou os lanches da praça e fez um local próprio para lanche, que é um do lado do outro. Aí o pessoal vai lá e come o lugar próprio para comer o lanche, entendeu? Eu não então, sou a favor disso. Remodelou a praça, deixa a praça bonita e colocava um local para lanche. Então a pessoa ia falar para mim, eu falei, isso agora tá feito, não vai ter gente fazer mais, voltar, né? Obrigado. Não, obrigado foi até bom você ter citado isso, não estou dizendo que é a sua ideia. Até para a pessoa que te falou, que eu também não sei quem é, eu sou contra essa ideia. O que eu sou favorável é o seguinte, veja bem, futuramente, você pode, a cidade crescendo, como tem o projeto do Imbira, se sair aquilo lá um dia ou outro, você pode, como foi proposto no projeto, você está previsto quiosques ali, entendeu? Também, no meio, além de pista de caminhada, e tudo, uma avenida grande, né? Também. Como que você vai tirar um lugar que tem um movimento ali enorme, porque você tem ali um monte de coisa. Você tem os lanches, você tem locadoras, você tem sorveterias. Ali é um lugar, tem pizzarias, aquela avenida ali é muito movimentada na 9 de julho, aquele pedaço. Você vai tirar tudo dali para levar para um lugar onde? Lá perto do Monte Alegre. Vamos fazer um lanchódromo lá do lado da igrejinha do Monte Alegre. Não tem sentido. Ou lá na 43, ou lá... Não. Você tem que organizar o que você já tem. Infelizmente, às vezes tem... As pessoas querendo... quer jogar água suja, joga o bebê junto também, né? Não vamos jogar o bebê. Vamos só jogar água suja. Qual é o problema daquela praça? Aqueles trailers são feios, tem aquelas lona azul feia, negócio feio para chuchu, tira o estacionamento dos carros que querem parar ali. Esse é o problema. E aí ainda os nóia que estão ali zoando todo mundo. Esse tipo de problema, comportamento e a remodelação. Você tem que atingir o problema. Igual a galeria do Bosque. Qual que é o problema? É a galeria, tem que ir no problema. Não adianta você falar, vamos tirar todo mundo do Bosque e dar um novo bairro, Bosque novo, 3 para eles. Não é assim que funciona. Então o que eu acho? Você tem que fazer como? Organizar, ter segurança ali, vigilância boa nas praças, entendeu? Trabalho em conjunto com a polícia fazer um melhor trabalho nas praças também. E com isso remodelar, fazer como? Colocando os quiosques ali para cima, deixando o estacionamento para todo mundo e não prejudicando a atividade deles.
Porque também você vai fazer o quê? Uma licitação? Como é uma licitação? Você fala, quem dá mais para ocupar aquele quiosque? Vem um elemento que tem uma franquia, que vem lá de Rio Preto, lá de Ribeirão Preto, e fala, vou comprar os 6. Dá lá 150 mil reais de luva em cada um, leva os 6, e você fala pro Janinho, tchau, Piquitita, tchau, tchau, pode ir embora para sua casa. Porque também é onde ele vai pôr aquele trailer lá. Vai enfiar, vai comer o trailer. Então, vamos pensar melhor. O que nós estamos querendo fazer é o que eu já fiz, propus. Já dei entrada na Câmara aqui numa emenda, uma proposta de emenda à lei orgânica. Vamos alterar o artigo 110, onde diz que é permitido à Prefeitura ceder esses espaços também de uso nas praças, né? Hoje fala pequenos espaços, jornais, revistas e refrigerantes, né? Determinado por lei complementar. Eu pus assim, jornais, revistas, refrigerantes e lanches. Aí a Prefeitura vai mandar uma lei complementar para cá, definindo como vai ser. Olha, eles vão pagar o ISS, que eles já pagam uma taxa anual de R$600 para a população ficar sabendo. Eles não estão ali também só chupinhando, como tem gente que pensa, e já falaram, já aqui. Ah, mas os caras, eles até estão comprando carro, caminhonete. Não, eles estão trabalhando para morar debaixo da ponte. Óbvio que eles querem crescer como todo mundo quer. E lanche, obviamente, que é um negócio rentável, apesar que muito trabalhoso. Então tem que ser valorizado, sim. E ninguém também, para depois não sair na internet, está dizendo que eles são coitadinhos, não. Não são coitadinhos. Hoje os trabalhadores, os caras que têm lanche, são classe média. E muitos estão bem de vida. Ponto para eles. Porque eles trabalharam. Não foram nas custas de ninguém. Não tem nada a ver também com o estabelecimento. Mas aquele cara tem um restaurante. Por que ele não monta um restaurante? Por que não? Porque ele tem um lanche. O restaurante é restaurante, o lanche é lanche. Cada um tem a sua regra, lei. Tem que pagar a luz, tem que pagar a água, colocar relógio. Isso vai melhorar para a vigilância sanitária. Vai ser mais higiene para a população que vai até aquele local. Estimada em 2.000 pessoas por semana. Aproximadamente é o que vai lá. O que nós temos que organizar é a limpeza, como a gente já começou a fazer com lixeiras, questão do som, não poder vender bebida alcoólica, entre outras regras, tem que estar colocado nessa lei complementar que a Prefeitura vai mandar para cá. A gente discute os termos da lei complementar. Agora, a gente querer fazer um processo pelo qual, entre aspas, o nome seria licitação, consulta pública, chamamento público, o que eu vou fazer? Eu vou tirar um, vou colocar outro? Qual é o critério? É quem der mais? Se for quem der mais, não é critério de justiça social. É critério capitalista. Quem der mais, pega. Também não é dado, a gente sabe, é uso. Se passar para alguém, perde. Não sei que for o filho dele for tocar ali, a mulher, família. Do contrário, se o sujeito passar a titularidade para outro, perde. Não é dele. Não faz o que ele quer, não aluga, nem nada. É só a gente definir a lei, a regra. Eu tenho certeza que a praça vai ficar bem melhor. Vai ficar muito bom. Aí, Paulo, Márcio, se não, mais para frente, a cidade com o jeito que está crescendo... Ô, patrão, estou atrapalhando aqui, desculpa. Se a cidade estiver crescendo, como está crescendo, você tem condições de ampliar. Como você sabe que cresceu? Lembra como que é o eixo de Bonifácio? Era o clube. Foi subindo, não foi? Aí foi, Jobone, não sei o que, o eixo foi para lá. O eixo de lazer, não é? Foi subindo o clube aqui embaixo, depois foi para o Jardim Novo, foi indo. Então acho que aí você faz um lugar mais apropriado, que já está mais urbanizado. Teria que você fazer isso aonde? Por exemplo, na Monsenhor Ângelo? Ou no Imbira? Quer dizer, mas não é um negócio que para ontem, né? Ali não, ali ele já está. Então, já apresentei, protocolei esse proposta de emenda, né? Depois a gente pode fazer uma nova reunião com a Prefeitura para ela colocar uma lei complementar bonitinha, dentro da regra, tá? Para ninguém ser responsabilizado por nenhum problema. Já avisar para o pessoal aí, que se alguém prometer para vocês algum quiosquinho, algum lanche, fica frio que eu vou ajeitar um... Não tem, é demagogia. É só aqueles 6 que já estão lá hoje. E futuramente eu tenho certeza que a Prefeitura e nós aqui vamos ter o maior prazer de apresentar projetos de obras de construção que envolvam a construção de mais quiosques, porque o quiosque está provado em todas as cidades que fica muito melhor em relação ao trailer.
e a loninha feia azul, né? Tá provado isso, todo mundo sabe. Então eu queria aqui dizer para os donos de lanche e para a população em geral que nós estamos procurando o melhor para o coletivo, dentro de vários aspectos. Espero que os vereadores também concordem e que cada dono de lanche, cada pessoa possa vir conversar com a gente se tiver dúvida. Espero que isso seja aprovado o mais rápido possível, porque lá também não é uma coisa que vai demorar muito, rapidamente, 1, 2 meses, aquilo lá já deve ter, praticamente já está pronto, né, para ser substituído. Obrigado, boa noite. Usará a tribuna por 10 minutos, com a parte de minuto, o vereador Dirceu Vanzello. Senhor presidente, senhores vereadores, toda a imprensa escrita e falada, aos internautas, à Rádio Vale Tietê, a todos os ouvintes da Rádio Vale Tietê e o pessoal aqui presente, meu boa noite. E eu vou mudar completamente a pauta da sessão, porque eu preciso agradecer muitas pessoas que nos ajudou, que sobre a festa do trabalhador, que envolveu diretamente o nome da Câmara Municipal José Bonifácio, Prefeitura e Câmara Municipal, e do qual eu precisei, o Marcelo, se eu sair, eu precisei assumir as responsabilidades lá, não é mesmo? E fiz, como sempre fiz, com respeito, e quero dizer a todos vocês que foi muito bacana, muito gostoso. Probleminhas tem, sempre aparece, mas a gente tem que tomar as atitudes. É no momento, não tem como empurrar ele para mais tarde ou para amanhã. E alguns acontecimentos que a gente às vezes tem que deixar pessoas descontentes, embora seja uma minoria absoluta, menos zero, mais de menos zero, né? 1 ou 2 pessoas no caso. Mas tivemos a felicidade de conseguir sortear todos os prêmios, né? Que foi 2 televisores, 10 bicicletas. E, inclusive, ficou 2 prêmios que não apareceram ganhadores. Eu tive que sortear na nascimento de 1º de maio. Quem fez aniversário 1º de maio levou 2, né? Apareceu mais gente, mas levou os 2 primeiros. Então, eu quero fazer um agradecimento aqui às pessoas que nos ajudou lá. É o Joãozinho Deixado, que é um companheiro que chegou lá, eu pedi para ele, se prontificou, e daí ele não se afastou mais, ficou junto comigo durante todo o tempo. O Zé Reis, que me ajudou muito, o Valmir Marinho, e todas as pessoas que me ajudaram naquele momento, né? Também o Luciano e toda a equipe organizadora. Obrigado a todos. Foi uma festa muito bonita. Eu me orgulho sempre de prestar esse tipo de serviço. Faço com muita responsabilidade e muito respeito a todo o povo, né? O povo é a festa do trabalhador, é um povo que merece. Foi 2 shows muito bons, né? Embora o show de música chamado Show Caipira teve um pouco mais de movimento, não é mesmo? Mas o de sábado à noite também teve muito bom. Então agradeço a todas as pessoas que tiveram lá, né, que foram ouvir os shows, e os ganhadores, né, saíram de lá felizes, principalmente as pessoas que ganharam da televisão. Eu quero dizer a todos vocês até que eu cometi um erro em não ter anotado o nome das pessoas, os ganhadores. Só que, em contrapartida, na Câmara já tem, nos CDs das fotos aí, as pessoas que ganharam, que foram, né? Embora os 4 últimos, já era muito tarde, os meninos da foto já não estavam mais lá, então não foi tirado, os 4 últimos. Mas eu, de antemão, quero ficar aí, agradecer todo o pessoal. Muito obrigado a todos, realmente, de coração. Falando um pouquinho sobre a polêmica da Zona Azul, eu entendo, como cidadão,
E é uma lei contradizendo. A gente sabe que a lei majoritária é a lei federal, sem dúvida nenhuma. Mas, se for criada uma lei municipal, em cuja lei está incluso um artigo dizendo que a Zona Azul não se responsabiliza por roubos, por qualquer incidente que acontecer. Vereador Dirceu, vereador José Faquim pede a parte. Pois não. Parte concedida. Obrigado, vereador, pela parte. Inclusive, eu trouxe um bilhete, né, da Zona Azul de Catanduva, entreguei para o Rubinho, onde ali, como diz, reza direitinho ali como que é a coisa, e tem o número da lei que foi instituído lá na cidade de Catanduva, onde fala que a prefeitura não se responsabiliza, ou a empresa, lá que seja, mas ali fala a prefeitura, não se responsabiliza por furto, por danos e tal, dos carros que vêm estacionar ali na Zona Azul. Então aquele de Catanduva, eu que busquei em Catanduva, uma pessoa lá, e entreguei para o Rubinho. Então esse de Catanduva, eu acho que é fácil de pegar através da prefeitura de lá a cópia da lei e ver como que foi, eu acho que vai dar certo. Obrigado. E eu só tenho que agradecer ao senhor José, por ter trazido, e quero agradecer a nossa advogada Mayra também, que trouxe um de Penápolis, né? Que diz as regras sobre isso aí, que inclusive lá é a PAI que toca, e a PAI também não se responsabiliza. Então eu acredito que juntando forças, juntando adeptos a uma situação que inaceitável que seria o pagamento de um roubo de carro, não é mesmo? Que eu não concordo em hipótese nenhuma que isso aí aconteça. E em todos os documentos da Zona Azul, que seja no panfleto, que seja na propaganda, que seja na placa, que seja escrito lá, que a Prefeitura Zona Azul é só para a organização de trânsito, não se responsabiliza por nenhum furto de carro e nem se roubar um carro. Então eu espero que já discuti isso com o Rubinho. O Rubinho é um cara muito atencioso, né? Um cara muito agradável até da gente conversar com ele, mas já disse para ele que não aceita, e ele está vendo todas as hipóteses, inclusive a sua, o que a Mayra trouxe, eu trouxe um de Rio Preto também para ele outro dia. Então vamos ver se juntando todas as boas possibilidades a gente consegue fazer uma lei bem adequada para a nossa Zona Azul do Zé Bonifácio, que é eminente a necessidade, não é mesmo? E dizer também que a indicação aqui do esporte aqui, Marcelo, ela é muito boa e tem que ser feito mesmo, porque é o esporte que dá vida, né? Só que nós temos que pensar também, inclusive no orçamento aí agora, essa recuperação de praças, né? Porque eu não vi nada aí. Nesse orçamento eu não vi nenhuma recuperação de nenhuma praça. É lazer, mas não é esporte, né? Então nós temos aí uma promessa aqui na Santa Maria, não é mesmo? De reformar uma praça de esporte, lá no Carlos Cacetário e em várias localidades, não é mesmo? Que a gente não está vendo absolutamente nada aí. A gente precisa observar também e colocar qualquer coisa a esse respeito, né? E quero dizer ao Carlinhos, né? A questão dos cantores, né, Carlinhos? Infelizmente, o Pelé, quando jogava a bola, ele era um craque. Não tem como a gente negar que ele é o rei do futebol até hoje, certo? E cantores profissionais que se sobressaem aí aos olhos, aos ouvidos de uma população jovem, né? Talvez não da minha, mas de uma população jovem, é inegável que esse moço é a lei da oferta e da procura, correto? Não, eu quero você, mas eu quero ganhar tanto, pai. Então não adianta, isso aí é. E eu penso o seguinte: se vai fazer a festa, tem que fazer bem feito. Se fazer mal feito, não faça a festa. Isso é em qualquer hipótese. Agora, reclamação de festa, ou melhor, o pior, sempre teve. E nunca vai deixar de ter. Boa noite, muito obrigado, senhor presidente. Usará a tribuna por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador Dorival Bispo. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, ouvintes da Rádio Vale do Tietê, internautas.
Falando aí da LDO, né, que a gente fez aquela reunião com o prefeito, com os secretários, acho que é o caminho mais correto que tem para a gente estar discutindo os projetos, né, e melhorando. E durante aquele bate-papo nosso, eu toquei no assunto da Vila do Rosário, também não está, né, na LDO, mas ficou prometido na reunião que farão também o recap da Vila do Rosário, que eu acho também que é uma localidade que merece aí a atenção tanto do Executivo quanto do Legislativo. Então talvez esse ano ainda, ou o ano que vem, farão esse recap. Falar também do recap da Eduardo Pitão, que está ficando uma beleza, né? Tá uma coisa muito boa. A gente espera, né? Não foi nem preciso plantar as bananeiras, né, seu Zé? Só estou com medo do pessoal começar a voar demais lá e morrer algum, né? Porque tá bom demais o negócio lá. De repente o pessoal vai achar que é avião, os carros, né? Não ouve nada, só o barulho dos pneus. Então começa a ficar até perigoso. Acredito que se o tempo continuar do jeito que está, eles devem terminar essa semana ainda. Depois que colocar a sinalização, né, no solo, que falta colocar a sinalização, vai ficar realmente muito bom. Passei pela Avenida Cônego Maurício Caputo, que foi uma das primeiras indicações que eu fiz, né, já pedindo o recap dessa avenida, que é uma avenida de muito movimento, né, e se começou já o trabalho nela também. Já deram ali aquele primeiro tapa-buraco nela, e também a gente espera que coloque ali um asfalto bom. Só tenho medo da tubulação de água e esgoto daquela avenida, que é sempre problema sério ali, né? Acaba de fazer o recap, já começa a estourar cano de água e ter que abrir de novo e mexer. Então isso preocupa um pouco. Vereador Dorival Bis, vereador Carlos, faz a parte. Tudo bem. Parte concedida. Obrigado pela parte, vereador. Então, o problema era no finalzinho ali, era uma tubulação meia fina da Cônego Maurício Caputo, mas antes de começar aquele recap, foi aberto, ali tinha uma junção que era problema, foi trocada toda aquela tubulação antes de começar o recap. Eu acredito que não vai dar problema fácil não, devido, se for ali realmente for ali o problema, eu acredito que vai ficar bom o trabalho e não vai dar problema com esgoto, não. Obrigado. Foi feito aqui embaixo, né, Carlinhos? Bem aqui no final dela, né? A gente espera que realmente resolva. Vereador Dorival. O vereador Giseu pede a parte. Tudo bem. Parte concedida. Recebemos muitas reclamações devido a buracos e de pessoas que às vezes não conseguem dormir porque o caminhão passa e bate no buraco e tal, né? E agora nós vamos começar a receber as reclamações do excesso de velocidade que vai acontecer lá, que vai ser inevitado. É uma entrada ali que vem para o centro da cidade, ela já sai lá da Sofruta, né? Descendo. É trânsito de caminhão pesado, de caminhão carregado de boi, de carreta, de tudo. Então nós podemos ficar preparados, que já vai ter, supor, umas 10 lombadas naquela avenida lá, viu, bicho? Realmente, né? Porque o pessoal vê que tá bom, começa a andar demais, né? Ela já tem, acho que 2 ou 3 lombadas, capaz de ter que fazer mais alguma. Infelizmente, somos os motoristas brasileiros, né? Que quando vê que a estrada tá boa, esquece e aperta o pé. Vamos ter também aí um evento que eu acho importante para a Santa Casa, que vai ser uma cavalgada depois do almoço e um leilão de gado. O pessoal está trabalhando aí, fazendo pedido, e inclusive o laticínio que a gente entrega leite lá da Argênsia está colaborando também com esse evento. Vão doar aí um bezerro para o auxílio da Santa Casa. A gente sabe que a Santa Casa passa aí por dificuldades, né? É um trabalho difícil ali, bastante polêmico, né? Porque infelizmente é assim, mas a gente espera que dia 15 aí a população compareça e colabore para que a Santa Casa consiga aí respirar um pouco mais antes que ela feche. E eu vou fazer um comentário sobre a indicação 039 do Marcelo. Eu já disse isso várias vezes, gosto do futebol, acho que a vida inteira pratiquei o esporte e sou amante do futebol. E a gente sabe, e a gente que conhece um pouquinho, a gente vê que Bonifácio talvez vê pequenas crianças, né, que começam a praticar e que já tem no sangue, né,
está ali o dom de jogar, de participar e de ser um grande profissional. Mas José Bonifácio nunca teve uma estrutura e hoje não tem também, né? Tomara que comece agora. Ainda outro dia eu falei para um cidadão que é um dos diretores do José Bonifácio Esporte Clube. Ele disse assim, mas agora não dá tempo, porque como é que nós vamos montar qualquer coisa para o José Bonifácio? Então nunca vai dar tempo. Então eu acho que é que faz isso aqui? O Dirceu colocou aqui. Temos várias praças esportivas na cidade. Tem que ser feito um trabalho sério e contínuo de administração para administração. Isso é uma coisa que não pode parar, né? Nós temos aí uma secretaria de esportes, teríamos que ter um trabalho feito desde essas crianças de 11 anos, de 13, de 15, 17, e quando nós fôssemos disputar um campeonato da segunda divisão, a gente teria um time nosso, montado aí ao longo de 2 ou 3 anos, muito bem trabalhado, muito bem formado, para ser campeão assim, tranquilamente da segunda divisão. E sem ter que estar gastando dinheiro com jogadores de fora, e ainda aquilo que o Marcelo colocou, gerando para o próprio município, para a própria cidade, talvez aí 2 ou 3 grandes profissionais para estar jogando nos grandes times, para disputar aí campeonato paulista, campeonato, né, brasileiro, como já tivemos em José Bonifácio. Jogadores que tiveram a capacidade de disputar. Eu lembro que na minha época, o Salame, filho de Bonifácio, foi para o 15 Piracicaba disputar campeonato paulista na época, jogava demais como centroavante. Então, é um trabalho que tem que ser feito com estrutura. É preciso ter aquilo que foi dito, né? É preciso ter lanche, é preciso ter tudo que uma criança precisa para ela poder participar disso, e também para dar aos pais, né, segurança, que ele deixou o filho dele ir para a escolinha lá, mas ele está tranquilo que lá tem alguém que está cuidando, que está gerenciando e que está realmente fazendo o que deve ser feito. Então eu espero, né, que 240 mil reais para se gastar em futebol, como o Carlos colocou agora há pouco, né, Carlos? Não pode faltar o remédio também no ambulatório, né? Mas eu acredito que tem dinheiro para as duas coisas, desde que seja tudo cuidado aí com carinho. Agora, o que eu acho que não pode acontecer é que se faz um projeto desse, né, esse projeto passe, né, e nada disso é feito depois. Porque se a gente não reformar essas praças esportivas, se a gente realmente não fizer um trabalho de base, com pessoas realmente capacitadas, que nós temos no José Bonifácio, pessoas que têm condições de fazer isso, profissionais que já trabalharam fora e que trabalham fora daqui, e que são pessoas firmes, pessoas coerentes, corretas, para se fazer esse trabalho. Então, torceria muito para que isso acontecesse, que realmente a gente passasse aqui a ter escolinhas de futebol, né? Eu cito aqui um nome, por exemplo, 2 nomes, que são pessoas amigas minhas. O Ivan, que em 72 disputou o campeonato de profissional para o José Bonifácio, e que trabalha nessas escolinhas, e que tem uma competência fora de série, um cidadão sério, batalhador, que ama José Bonifácio, que ama o esporte. Eu acho que por muito pouco ele faria esse trabalho só para levar o nome da nossa cidade. Outra pessoa também que é um preparador físico que eu admiro muito, é meu amigo, é o René Otto, que já trabalhou no América, que trabalha fora de Bonifácio fazendo isso, de uma competência, de uma seriedade sem fim. Por onde ele passou, ele sempre tem conduzido seus atletas a um trabalho magnífico. Então, basta ter vontade de fazer um trabalho sério, que José Bonifácio futuramente terá aí um time, vamos dizer, sub-15, sub-17 e sub-20 para disputar até o Campeonato Paulista e não só a segunda divisão de profissionais. Boa noite, obrigado. Desejo um feliz Dia das Mães a todas as mães bonifacianas. E terminadas as explicações pessoais, comunico que a próxima sessão ordinária será realizada dia 9 de maio de 2011. Agradeço a presença de todos e dou por encerrada a presente sessão ordinária.